Oi pessoal, vamos falar sobre vícios redibitórios que podem trazer muitos prejuízos no contrato de compra e venda do seu imóvel. Por quê? Olha só, o que acontece? Muitas vezes as construtoras, ou até particularmente, em contrato particular, colocam que a pessoa abre mão da indenização por eventuais vícios que possam aparecer no imóvel, defeitos que possam estar ocultos no imóvel e apareçam depois durante a posse do imóvel para o comprador. E elas colocam essa cláusula e muitas vezes as pessoas aceitam isso. Tá? Por quê? Fique atento quando tiver essas palavras, vícios redibitórios. Tá? O que são os vícios redibitórios? Vícios são os defeitos. Tá? Redibitórios são os defeitos que anulam o contrato. São os defeitos que causam a anulação e podem causar a anulação do contrato se o adquirente assim quiser. Então, assim, por exemplo, eu compro um imóvel, tá? E depois de adentrar no imóvel lá da construtora, eu verifico, depois de um tempo, que toda a parte elétrica está mal colocada, com risco de incêndio, com risco de causar enormes prejuízos a mim e a minha família, com danos materiais, danos inclusive pessoais. Tá? Então, o que acontece? O imóvel acaba não servindo para o objeto que ele se destina, ou seja, moradia. E isso pode, sim, anular o contrato, você devolver o imóvel e requerer o valor de volta, certo? Ou então requerer o abatimento no preço para consertar aquela situação ali que está causando um prejuízo. Só que o que acontece? As construtoras muitas vezes colocam essas cláusulas para que a pessoa depois não venha reclamar. Ou então aparece um vício oculto que passa um tempo e ele se torna visível. Tá? Nós tivemos aqui o caso, por exemplo, tá? Das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, assim, um imóvel com um vício que ele não possuía e passou a possuir. Vamos pensar no seguinte caso. Lá no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, é uma região do Rio Grande do Sul, em que eles tiveram muitas enchentes seguidas lá. Mais de 4, 5 enchentes seguidas de 2023 para cá. Então, imóveis que talvez fossem ribeirinhos ou mais perto dos rios, que antes tinham uma destinação até muito apreciada, porque eram imóveis perto da natureza, perto de riachos, perto de rios, imóveis perto do rio, ali naquela cidade de Arroio do Meio, Lajeado, Encantado, Roca Salles, passaram uma desvalorização, porque a enchente passou a ser comum naquela região. Qualquer chuva forte ocasiona uma enchente, em que os imóveis passam a ter uma desvalorização e também podem não servir para o destino que eles têm, que é a moradia. Tá? Então o que acontece? Uma pessoa desavisada, uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não sabe, vai comprar um imóvel lá e não sabe que tem enchente, não sabe que dá enchente naquele local, que a enchente atinge o imóvel e não permite o seu uso habitual, a moradia, né? E acaba passando por uma enchente catastrófica ali naquela região. Ela pode pedir a anulação do contrato. Tá? Ela pode pedir que o contrato seja anulado porque havia um vício redibitório que impede o uso do imóvel ao destino que ele tem, ou seja, com o objetivo que ele se destina, que é a moradia. Eu não consigo morar no imóvel, ninguém pode morar no imóvel que há um risco de enchente a todo momento. Né? Então, eu posso anular este contrato com o vendedor do imóvel, alegando vício redibitório. Tá? Nesses casos, um contrato particular. Né? Nos casos da construtora, eu posso anular pelos defeitos também e vícios redibitórios que a construtora, quando entrega o imóvel, talvez não saiba também. Se sabe, é pior ainda, né? Mas talvez não saiba. E eu posso também pedir a anulação do contrato, pedir o abatimento do preço, pedir o ressarcimento, né? Pedir a troca para um outro apartamento, para um outro imóvel. Né? Mas o que acontece? Elas colocam essas cláusulas
pois desta maneira fica difícil de você exercer a possibilidade da indenização do vício redibitório se você abre mão desta indenização e se você abre mão desta possibilidade de ser ressarcido. Então, fique muito atento no seu contrato de compra e venda do seu imóvel, revise sempre esse contrato com um especialista, uma pessoa da área, para que você não caia, digamos assim, nessas pegadinhas que muitas vezes se colocam, procurando evitar uma indenização futura por parte das construtoras, incorporadoras ou por parte de um particular, visando não efetuar o pagamento para você ou não desfazer o negócio. E aí o problema, o prejuízo fica para o teu lado, fica para o lado do comprador do imóvel, certo? Então curte, compartilhe esse vídeo, indique para quem irá comprar imóveis, fique sempre atento com o seu contrato e já nos segue aqui nas redes sociais. Um grande abraço!